Olá, hoje o nosso vídeo vai ser em Lucas capítulo 6, 43 a 44. A nossa meditação, o nosso tempo, logo após a nossa vinheta. Olá, vamos então aqui meditar em Lucas capítulo 6, 43 e 44, onde diz assim: Porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem más árvores que dê bons frutos. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois que não se conhecem figos dos espinheiros, nem se vindinam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aqui está uma passagem a qual Jesus está nos ensinando sobre a árvore, e fazendo uma comparação. E eu te pergunto, que tipo de árvore nós tornamos? Que tipo de árvore você tem se tornado? Será que esperaram que você se tornasse uma árvore que desse sombra e você não se tornou essa árvore? Ou esperavam que você fosse uma árvore que desse abacate e começou a dar pinha? Que tipo de árvore nos tornamos? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. João 15, 1 nos diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Jesus então mostrando que ele é a videira e ele é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto ele tira e limpa, para que todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo para a palavra que vos tenho falado. Então nós vemos que toda galho enxertado na videira para produzir bons frutos permanece, e aquele que não é lançado fora. Hoje não quero usar esse texto para falar do fruto produzido pela árvore. Hoje quero meditar com você sobre a árvore. Existem vários tipos de árvores. Árvores frutíferas, árvores que dão flores e árvores decorativas. As árvores são responsáveis por transformar o gás carbônico em oxigênio. As qualidades da madeira que a árvore produz determina seu valor no mercado. É engraçado que quando a gente passa na rua ou passa perto de uma floresta, de uma mata, nós olhamos, somente admiramos a altura das árvores, mas não pensamos o quão valoroso e quão importante é uma árvore para aquela localização e para nós seres humanos. Quando vemos uma árvore com uma copa grande, com uma boa sombra, logo nossos olhos se enchem e acabamos concluindo: que bela árvore! Não é verdade? Quanto mais formosa a árvore nos nossos olhos, mais a admiramos, mais achamos ela bela. Porém, o Senhor me fez meditar em alguns pontos e fez algumas comparações. Olharmos e julgarmos a árvore pelo que vemos, porém sem tornarmos, pode estar condenado, né? Quando a gente olha para a árvore e julga ela bela, mas o seu tronco pode estar condenado, ou por causa do cupim, ou por causa que ela está morta. Suas raízes podem ser somente superficiais. Também tem, porque a gente está admirando a árvore,
pelo que a gente vê. Não a árvore, a gente não admira pelo que a gente não vê, que é a raiz. Muitas vezes nós vemos chuvas fortes derrubando as grandes árvores. Árvores imensas até, caindo em cima de carro, caindo em cima de casa, porque as suas raízes eram superficiais, elas não eram profundas. Então veio o vento, veio a chuva e a derrubou. Tem árvore que no inverno caem as folhas. Não damos muitas importância, pois fica com uma aparência feia. Porém, nenhum machado derruba ela, porque sua madeira é de boa qualidade. Então a gente vê agora essa época de outono, de inverno, as folhas começam a cair de muitas árvores e nós começamos a achar essas árvores feias, que elas não prestam mais para nada, que pode derrubar, virar lenha. Mas quando o madeireiro, o marceneiro ou alguém vai tentar derrubar esta árvore para aproveitar o seu tronco, logo encontra dificuldade, porque a sua madeira é uma madeira de boa qualidade. Todos lembram que o ano passado a estação de trem do metrô de São Paulo, a Estação da Luz, pegou fogo e a viga que sustentava o telhado ficou intacta por causa da qualidade da madeira. Quem se lembra aí, uns 2, 3 anos atrás, a Estação da Luz de São Paulo pegou fogo. Acho que tem um pouquinho mais, uns 4 anos atrás. E quando foram fazer a avaliação do prédio, se estava condenado ou não, tudo desabou, menos a viga que sustentava o telhado, porque a madeira era de boa qualidade. É impressionante, né? Uma boa madeira resiste até ao fogo. Assim são as pessoas que frequentam a igreja. Andam de poucas malas, cabelos cortados, sapatos lustrados. Porém, quando olha mais de perto, sua vida espiritual está cheia de cupim e com raízes superficiais. Quem já teve aquela impressão que quando a gente muitas vezes entra em algumas denominações religiosas, tem umas pessoas que parecem ser mais espirituais, mais cheias de Deus. Mas quando você avalia de longe, não conhece, é o que aparenta, como aquela árvore formosa. Mas quando você vai adentrando, vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo suas ações, suas atitudes, elas se parecem como um tronco cheio de cupim, como uma árvore de raízes superficiais. E tem outras que vêm na igreja com um sapato, não tão bem polido, um cabelo não tão bem arrumado, são desprezadas. Mas quando olhamos mais de perto, percebe-se que ela não está preocupada em crescer para cima. Ela está preocupada em fundar suas raízes, porque sabe, quando crescer, ela vai vir ventos para tentar derrubá-la, mas ela continuará de pé, porque as suas raízes estão firmes e fortes no solo. Não sei quantos aí já tiveram a oportunidade, a curiosidade de tentar ver como é que a raiz, como é que a planta se desenvolve. E nós vemos que quando a planta ela recebe pouca água, o que acontece? Ela demora para crescer. Aparentemente parece que ela está morrendo, ficando raquítica, precisaríamos derrubar. Mas na verdade, ela está trabalhando para baixo. Ela está indo buscar água no mais profundo do solo. E quando ela encontrar água, que ela não vai precisar mais depender de precisar buscar, ela cresce tão rápido para cima que a turma até se espanta quando vê a árvore que era tão raquítica, agora é uma árvore formosa, né? Porque ela se preocupou em firmar as raízes. E quando vem o vento, a tempestade, a chuva, não a derruba. Salmos 1:3 nos diz assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem,
e tudo que fizer prosperará. Assim temos que ser árvores não só belas na aparência, mas com as raízes firmes, com madeira de qualidade. Que a nossa vida espiritual, que a nossa vida com Jesus possa ser uma vida que não aparenta falsidade, mas que venha aparentar realmente uma comunhão íntima, ao qual vai fazer que os outros homens cresçam olhos para nós e vejam a diferença da grandeza do nosso Deus na nossa vida, e assim cumprimos o nosso papel como cristão. Então que Deus os abençoe, em nome de Jesus.